ah, essa obra ela é de, sei lá, de extrema direita e ofende todo mundo e não deveria existir. Por quê? Por quê? A mesma coisa serve pro woke. É tudo woke hoje em dia e nada é woke hoje em dia. Então virou meio que um fantasma. Então, por quê? Defina muito bem seu argumento, deixa ele bem sólido para ele não ser um peido. Um peido é o quê? Um peido não é sólido, um peido cheira mal e é só chato e ruim, né? Então, solidifica. Se seu argumento for ruim, você solidificar ele de um peido, ele vai pra uma merda. Mas ainda assim, ele fica sólido, pô. Pelo menos ele tá sólido. Então, pelo menos solidifica o seu argumento, tá ligado? Eu acho que isso é importante. No meio dessa pesquisa, Frieren sendo cancelado. Isso é inacreditável. Bora ver. e não é que deram um jeito de falar mal até de Frieren, um dos animes ver. mais amados dos últimos tempos. Um anime diferente, num ritmo mais lento, que encantou corações, não seguindo todos os moldes e padrões dos animes mais populares dos últimos tempos. Ainda assim, teve gente pra falar que Frieren era pró-fascismo. É isso mesmo que você... Nossa, que nada a ver. Mas calma aí, antes de continuar... a carinha dela. Ó, mas antes de continuar, queria falar sobre Frieren. Pô, cara, Frieren eu gosto. Eu gosto de Frieren, eu gostei muito. Nem tinha terminado de assistir o anime, já tinha comprado uma camiseta de Frieren. É, uma camiseta de desenho. Porque fazia tempo que eu não comprava, queria ter uma camiseta. E aí eu falei, pô, camiseta de Frieren, gostosinha, o tecido, gostei, maneira. Passei na Piticas e comprei uma, achei muito top. Ah, eu ainda até agora não terminei o Frieren. Eu parei no penúltimo episódio. Ou no último. Eu terminei o penúltimo e agora eu tô no último. E cara, eu não consigo acabar. Tipo, não é ruim, é muito gostoso, mas é aquela parada que é tão gostosa de assistir que eu fico, tá. Eu vou assistir quando eu tiver com disposição pra dar 100% de atenção pra isso. E aí eu nunca vejo, porque eu nunca vou conseguir dar 100% de atenção. Aí eu fico postergando. Vamos ver. Qual que é o argumento pra colocar Frieren como algo obsceno, como algo político? Porque, de fato, não vejo nada demais, cara. É só uma elfinha, mano. É só uma elfinha. escutou. Por que a gente deveria falar sobre esse tipo de coisa? Já é loucura, todo mundo percebe, eu acho. Exatamente porque eu descobri que nem todo mundo percebe. É igual aqueles caras que faziam aquelas associações idiotas, tipo, Shingeki no Kyojin, os caras usam braçadeira e tem um estado soberano, imperialista. Logo, Shingeki no Kyojin é pró-fascismo. Cara, é uma crítica. Tipo, não tem como você ver o lado do autor. E eu sei que tem a polêmica do autor ser pró-imperialismo e eu não sei se isso é real até hoje. Mas assim, cara, veja a porra do bagulho. Não é decretando em pedra nenhum lado certo ou errado, sabe? Todo momento, na real, a dúvida é levantada. A todo momento é culpa dos dois lados. Então, cara, tipo, ficar querendo politizar essas paradas eu acho meio idiota. Eu acho meio idiota, tá? Eu acho um pouco idiota também. Não é tanto, não. Tem que ter ali, tem que entender. Vamos lá, falando em termos claros, né? Caminho crítico. Caminho crítico fala um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de como você faz uma crítica literária, por onde você deve olhar, o que você deve fazer, como que o Fry, ele olha desse jeito, né? E eu acho muito interessante, porque dá pra você olhar pela história, pela sociedade, pela ideologia, e tudo isso molda, mais ou menos, a percepção da escrita daquele autor, daquele determinado momento, né? O Fry fala bastante disso no Caminho Crítico, só que, cara, é aquela parada, tipo... Literatura tá aí, cara, pra ser estudada. Então eu acho meio bobinho você ficar só fazendo suposição rasa, sabe? Se for pra fazer uma suposição polêmica, que seja muito bem embasada e estudada, véio. Aí fica bom. E às vezes, falar do que é óbvio, do que é desconfortável, também nos leva para alguns outros pensamentos importantes, e é isso que eu vim fazer aqui. Comentar qual é essa polêmica que conseguiram envolver o anime de Frieren e como isso também se reflete, talvez, numa crítica que o próprio diretor do anime recentemente fez. Bora conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Bem, vamos lá. Recentemente eu tava pesquisando novamente um outro anime numa outra polêmica semelhante a esta, porque eu queria fazer um vídeo atualizado, exatamente um ensaio mesmo, dizendo por que tal anime não pode ser chamado de isso aí. Já adianto, este anime é Attack on Titan e ele é mais controverso nesse ponto. Então, foi o que eu falei, então. Eu sei, e por isso eu precisaria de mais argumentação e tempo de vídeo. Fica pra depois. Então, é exatamente isso que eu tô falando. A Gabi aqui tá certinha, porque, tipo, pra você fazer uma defesa ou um ataque, você tem que ter um baita embasamento. Você tem que fazer, estudar e criar um argumento sólido para que sua crítica não seja só um peido.
sabe? Eu acho que é importante a gente se preocupar com o quão sólido é o seu argumento. O quão sólido é um argumento a uma obra, sabe? Ah, essa obra, ela é de, sei lá, de extrema direita e ofende todo mundo e não deveria existir. Por quê? Por quê? A mesma coisa serve pro woke. É tudo woke hoje em dia e nada é woke hoje em dia. Então, virou meio que um fantasma. Então, por quê? Defina muito bem seu argumento, deixa ele bem sólido para ele não ser um peido. Um peido é o quê? Um peido não é sólido, um peido cheira mal e é só chato e ruim, né? Então, solidifica. Se seu argumento for ruim, você solidificar ele de um peido, ele vai pra uma merda. Mas ainda assim, ele fica sólido, pô. Pelo menos ele tá sólido. Então, pelo menos solidifica o seu argumento, tá ligado? Eu acho que isso é importante. No meio dessa pesquisa, qual foi a minha surpresa ao descobrir que pessoas há pouquíssimo tempo atrás começaram a reverberar, a aumentar, expandir, portanto, uma discussão dizendo que a história de Frieren era fascista. Primeiro, o que é fascismo? Eu não vou aqui fazer um aprofundamento político que eu sequer tenho tanto conhecimento para fazê-lo. Porém, isso seria sobretudo um regime totalitário, o fim da democracia, o uso de militarismo, força para coibir qualquer tipo de pessoas, povos diferentes. E o que esse... Mano, eu queria realmente saber, tipo, qual que é o argumento pra colocar Frieren nesse espectro. Porque, tipo assim, Frieren não tem nada disso até onde eu sei. Tipo, até onde eu acompanhei. Acho que o mais extremo é que ela tem a política do demônio bom é demônio morto. A Frieren tem isso. A Frieren não vê beleza nos demônios. Ela não confia nos demônios. E, de fato, os demônios lá são tratados como malignos. Seres que conseguem ter uma lábia muito grande. Uma lábia que convence. E a essência deles continua a mesma sempre, né? O verdadeiro inimigo é o rei demônio e tudo mais, e a Frieren não tem essa empatia para com os demônios, porque ela sabe, né, que ele se progredindo, não, ele se proliferando, essa é a palavra, ele se proliferando, eles conseguem ferrar uma sociedade inteira, né, através de mentira, através de dominação cultural, através de dominação política, melhor dizendo, né. Então, tipo assim, o extermínio de demônios. E aí você pode fazer essa analogia de demônio com qualquer casta social. Não apenas casta, qualquer classe, qualquer setor da sociedade. E eu nem queria entrar muito nisso porque aí entra política, mas enfim. É uma forma de você fazer alegorias, né? Você fazer comparações. Mas é interessante. E alegoria e... fica pra outra hora esse papo sobre alegoria. Enfim, continuando. Esse totalitarismo teria exatamente a ver com Frieren, um anime que começa pelo fim de uma jornada de heróis no universo de fantasia RPG em que eles derrotaram o Lorde Demônio, e aí a gente acompanha Frieren, a elfa que vai aos poucos descobrindo o valor da amizade, dos sentimentos, das pessoas, inclusive num discurso que é muitas vezes contra a violência, mas a favor da vida, do dia a dia, das amizades, das relações interpessoais. É um anime super, hiper, mega confortável. Tá ficando cada vez mais confuso. Então, o argumento dessas pessoas, pelo que eu vi, era baseado no fato de que no universo de Frieren existem os demônios. Sabia! Existe, inclusive, Eu sabia que eles iam pegar isso, eu sabia, porque isso é muito aberto, é muito abstrato, fica fácil de você manipular essa narrativa, porque ela é super, hiper, mega abstrata. Ela é só um elemento que não é direcionado a ninguém. Não existe alvo dessa abstração. Não tem, não tem. Um arco de apresentação dos demônios que já foi mostrado na primeira temporada, em que este povo, como um todo, ele era colocado como 100% equivocado, errado, ruim, que deveria não apenas ser desconsiderado. Demônios sendo malignos, né? E tá, vamos lá, a origem do demônio, dos demônios em si na mitologia. Existem milhões de mitologias com esse tema de demônio, existem milhões de origens, e você pode pegar, sei lá, demônio que vem de daimon, que vem de espírito, né? Existe essa parte não sei falar isso em português, da origem da palavra. Você vai pegar toda essa história, você vai ver que em si, em sua síntese, daimon não seria algo necessariamente ruim. Ele pode fazer o bem, ele pode ser dúbio, né? E é o que está acontecendo muito hoje em dia com a abstração
de um vilão real, né? A gente vê aí que tem muitos vilões que são favoritos da audiência, muito por conta do quão humanos eles são. E aí até gera aquela terminologia que o Narras odeia, do anti-vilão, que não existe, que é o vilão simpático. E aí, cara, você vê aí uma série de técnicas de empatia na narrativa para você ser atraído por esses demônios, atraído por esses elementos, por esses personagens. Funciona. Só que nessa história os demônios são 100% maus. Não existe nada bom. Eles são algo que é até meio Tolkien da vida, né? De você ser preto no branco. Criar bem uma distinção do bem e do mal. Ó, isso é bom, isso é mal, ponto, acabou. Isso não é fascismo, né? Até onde eu sei. Mas bora ver até onde isso vai. Mas, sobretudo, derrotado, eliminado. Existe até um certo momento em que há uma dúvida, será que os demônios têm um certo sentimento? E uma cena bem marcante mostra que uma demoninha que foi salva por seres humanos não tinha qualquer relação de empatia. Essa cena é boa. E acabou ela mesma com uma outra criança. Não existia amor, não existia gratidão, não existia qualquer sentimento positivo nesta raça de demônios ou nesta raça criada dentro do universo de Frieren. E outra coisa aí muito interessante. O autor ou a autora, eu não sei, se eu não me engano é mulher, eu não lembro. Enfim, o autor ou barra autora de Frieren criou esse mundo dessa forma. Eu até agora não sei qual vai ser o desenrolar. Eu não sei se demônios nesse verso eles são capazes de ter emoções, de ter essa parada aí de empatia. Eu não sei se eles são desprovidos naturalmente disso ou se eles futuramente vão ter, né? Vai desenvolver essa trama pra alguma forma que vai gerar isso. Não tem como eu saber por enquanto, porque eu até agora não li o mangá e eu travei no penúltimo episódio, como eu falei. Só que existe um ponto nisso tudo. Deixa Bambuto pra depois, são 600 páginas de Gash. Então eu vou alterar a ordem. Se sobrar tempo eu vejo o Bambuto, pode ser? Eu vou começar daqui a pouco pelo Gash e depois eu vejo o Bambuto, se sobrar tempo. Senão eu deixo pra outra hora. Enfim. Valeu aí, Isabela. Vou atender o pedido, que acho que é interessante. Mas no meu livro mesmo, por exemplo, no meu livro tem os vampiros, e os vampiros são mais ou menos essa parada dos demônios, né? É o espectro negativo da essência, da consciência, de tudo, da vida em geral, né? Melhor dizendo. O espectro negativo, nesse caso, é uma energia, né? Mas essa energia ela pode ser moldada, ela pode ser mudada, embora esteja muito intrínseca à natureza do indivíduo, à natureza da raça, à natureza impulsiva, primitiva deles, né? Isso eu desenvolvo melhor no meu livro, seguindo principalmente no começo, né? O livro 1 principalmente, ele é muito nesse ponto de vista dos vampiros. E eu nem queria fazer um merchan no meu livro, mas ele tá na descrição para caso alguém queira ver. Mas eu já estive um pouco nesse dilema de saber como desenvolver isso para além do bem e do mal, pronto, acabou, né? Eu não gosto tanto também do cinzento por si só, tudo é cinzento. Não. Calma aí, paizão. Existem axiomas, existem verdades universais, existem pontos que para toda a sociedade vai ser ruim em alguma medida, né? Existem verdades absolutas, sim, existem, não tem como negar. Mas é aquela parada, tipo, se baseando nessas bases e você acompanhando e diferenciando uma raça da outra, você consegue fazer uma dinâmica legal. Eu acho que a de Frieren fez isso de uma forma meio, essa aqui é do bem, essa aqui é do mal e pronto, acabou. Não é nem do bem, né? Os seres humanos não são do bem, né? Só são diferentes dos demônios. Os demônios em si, eles prezam totalmente pela sobrevivência deles. Eles também não são mal por mal, sabe? Eles só sobrevivem, é a selva. Os demônios em Frieren são a natureza, a sobrevivência do mais forte e é a moral, né? Caraca, hoje eu tô falante, né, velho? Salve, Vini TV, salve. Mas eu acho que Frieren tem muito disso, muito disso. Muito disso. A argumentação dessas pessoas que acusam Frieren de ser um anime totalitarista, para não ficar usando toda hora a palavra que talvez o YouTube vete aqui, era que, ao criar este povo e colocá-lo à margem como algo 100% ruim, isso traria uma crescente desumanização do outro, o que na nossa vida Mas o outro é um demônio real poderia ser um paralelo para a desumanização de certas raças, de certas pessoas, de certos grupos que são discriminados. Então, é isso que eu falei. Eu concordo que essa visão pode ser polarizante. Se você atribuir características a essa civilização, ou a essa raça, ou coisas do tipo, né? Mas da maneira que
que trava-língua desgraçado. Da maneira que Frieren fez, é tão abstrato, não tem nenhum traço indicando, ó, essa raça é assim, isso é um paralelo a essa civilização. Não tem. Não tem. Não tem. Só não tem. Tratados como inferiores, ruins e que devem, por vezes, para algumas pessoas, serem eliminados. E sim, existe essa dicotomia entre bons e maus no universo de Frieren, até agora. Mas isso porque a gente está falando de um universo que bebe muito do conceito de fantasia, que vai desde Dungeons and Dragons, que bebe de Tolkien, que bebe de uma narrativa nórdica, que divide o mundo também entre seres monstruosos, seres que são, por essência, no âmago, ruins, e apenas isso. E eu sei que recentemente tem se popularizado cada vez mais essa noção de que todos os personagens, inclusive vilões, devem ser mapeados. Caraca, que incrível que a gente tá chegando em muitas conclusões similares, mano. Muito, muito interessante. Construído em camadas para que eles não sejam tão simplórios. Há uma complexidade que, por vezes, explica atitudes vilanescas, cruéis, mesmo daqueles personagens que a narrativa constrói pra você odiar. Quando que você não é falante, analista? Sempre fala pra caralho. Claro que não, mano. Ontem eu tava quietinho vendo o Bleach Third Phantom. Eu tava comendo pipoca aqui com vocês. Tava quietinho. Não levantei uma vez aqui pra falar, pera aí! Pra fazer, olha minha cadeira caindo de novo. Ah, não caiu não. Nossa, a cadeira tá, ela é meio bipolar, né? Às vezes ela trava, às vezes ela não trava. É nisso que também nascem muito dos anti-heróis. E talvez algumas pessoas tenham desacostumado do conceito. Quer dizer, mais ou menos. Não apenas... por aí, mais ou menos. De que às vezes os ruins na história serão apenas ruins, porque sim. E mesmo se você olhar dentro do universo de RPG, que eu mais recentemente estou entrando um pouco nessas mesas de RPG, mais em Dungeons and Dragons por si só, você vê que realmente existe o conceito de algumas criaturas que elas são, inclusive, obrigatoriamente ruins. Elas não podem nem ser neutras ou boas, elas são sempre ruins, porque parte da construção delas tem esse arquétipo. E pronto, por quê? Porque é uma fantasia. E tá tudo bem. No universo de Frieren acontece a mesma coisa. De fato, os demônios, eles são colocados até este ponto que a gente viu como seres ou uma entidade ruim que por si só deve ser eliminada, que a gente tem que torcer para que eles sejam exterminados porque eles só trazem caos. Eles não entendem sequer a noção básica de empatia do ser humano. Tem até um outro ponto que eu lembrei agora, que é daquele... Eu acho que é um dilema, né? Elimine o dragão ainda no berço, ou algo do tipo. Eu não lembro exatamente a origem desse termo, mas eu acho que é muito essa a moral da história dos demônios em Frieren. Se você deixar eles se proliferarem nas sociedades, eles podem ir tomando conta de tudo. E isso não tá querendo fazer referência a nenhum tipo de sociedade humana, necessariamente. Não tem nenhum traço facial, nenhum traço étnico neles. Não tem nada, cara, pra você querer politizar isso aqui, cara. Não tem absolutamente nada. E os caras querem. Então é o que eu falei, cara. Pra você não transformar o seu argumento em um peido, você tem que solidificar ele. Se essa é a solidificação, me desculpa, o argumento ruim continua sendo solidificado de um peido pra uma merda, mano. Então... não dá. Infelizmente, não dá. Por mais que Frieren seja uma história que traz um roteiro que sensibiliza sobre questões humanas, sobre características sentimentais, ela não faz isso com o lado deste subgrupo. E existe um grande problema sobre isso. As pessoas usam isso para fazer um paralelo com situações da vida real. Na minha visão, não. Porque a história pode se valer de signos que ela quiser, mesmo se forem os mais simplórios do mundo. Um monstro que é colocado como um monstro e não precisa ter uma bagagem para justificar porque ele é assim, simplesmente nasceu e é. Eu concordo com ela, só que eu acho que é suspeito quando esse monstro em si tem elementos de alguma coisa muito específica, né? Quando esses símbolos, quando a semiótica tá nesse lado de você ver ali... Tá, esse monstro, como é que ele é? Ah, ele tem bico de pato, ele tem pena de pato, ele anda que nem um pato e ele faz quá-quá. Então é uma analogia ao quê, né? Convenhamos. É uma analogia ao quê? E esse monstro, ele é do mal. Logo, o que ele representa é mal, né? A literatura, às vezes, faz esses jogos assim. E tem que ter um jogo de cintura para você deixar claro o que você quer passar.
O Roland Barthes, se eu não me engano, que é... Eu acho que eu não tô... Ah, tenho aqui. É esse aqui. O Roland Barthes mesmo, ele fala bastante sobre isso, que, tipo assim, o significado do que o autor quer colocar, muitas vezes, é a audiência que dá. A audiência vai dar o significado da sua literatura, né? Ele tem muitas dessas provocações sobre... Ele tem muitas dessas provocações sobre o papel do autor e... O autor morre, beleza. E aí, como é que a gente vai saber o que o autor quis passar com aquilo? Irrelevante, não tem como a gente saber. Se o autor morre, a gente não sabe quem era o autor, como é que a gente vai saber? Digamos que eu escrevo um livro, só que ninguém sabe quem é o Luca, ninguém nunca viu o Luca, ninguém sabe qual é a civilização que o Luca fez parte, nem se ele era homem ou mulher, não sabe de nada do Luca. Então o significado da obra do Luca vai ser o que vocês vão dar pra ele. Vocês vão definir o significado que eu coloquei na minha obra. Porque eu não vou estar lá pra definir ela. O que tá lá, tá lá. Sacou? O que está ali, está ali. E muitas vezes tem isso na literatura, cara. Nossa, ainda mais se você for pegar literatura antiga, né? Aí a gente vai pra uma característica que é... É um ganso, não um pato. Aí você me matou. Aí a Isabela quebrou a quarta parede. Usar esse recorte para fazer uma análise da nossa situação real, da nossa vida, colocar esse paralelo para falar de outros povos, da história para fora, bem, você pode fazer o que você quiser, porque ensaios, teses, acadêmicas ou não, ou seu texto no X, Twitter, você pode pegar qualquer base de comparação, artigo ou pessoa para construir a sua tese, mas não para afirmar que uma obra é o que eu falei do Clear Note aí, ó. É exatamente isso, Tem cabelo branco, aparece do nada, só chega pra deixar o bagulho mais confuso e nunca teve nenhuma aparição anterior. É a Kaguya? Não, é o Clear Note. É o Clear Note, não é a Kaguya. É categoricamente algo, inclusive algo muito pesado, pejorativo, ruim, como o fascismo, utilizando argumentos que são falaciosos, portanto, argumentos que não são verdadeiros. Falando do mundo para analisar uma obra que é 100% de fantasia, trazendo a sua percepção e projeção do dia a dia para definir conceitos estritos, sólidos sobre Frieren, ignorando tudo que é construído dentro da história, a coerência narrativa interna, que deveria ser, sobretudo, o material utilizado para fazer uma análise e um julgamento de Frieren. Análises aprofundadas e complexas que utilizam a arte, por mais simples que ela seja por conceito, mesmo que o autor não tenha, porque ele quis, criado todas as bases com essas coisas que você está utilizando para analisar a obra, tá tudo bem, porque a arte também é viva. Eu acredito que a arte, quando cai no mundo, ela pode, e na maioria das vezes é ressignificada, pro bem e pro mal. Mas o que estão fazendo com Frieren não é isso. O que estão fazendo ou fizeram com Frieren é pegar a história e distorcê-la para dizer que a história sempre quis, por essência, passar uma mensagem. É um headcanon gigante, né, mano? É uma galera querendo colocar algo canônico que nunca nem esteve lá. Não, Frieren é isso aí, ó. Confia que é isso aí mesmo, isso mesmo. Que claramente nunca quis. Se a gente não puder ter mais histórias de fantasia em que apresentam monstros que são 100% cruéis, porque farão paralelos com a realidade e essa projeção fará com que os monstros sejam coitadinhos porque não foram humanizados, nada disso faz sentido. Sinceramente, aí não há qualquer discussão, qualquer justificativa, qualquer coerência para que a gente comece a levar a sério, minimamente, essa argumentação. Mas se não dá para levar a sério, por que eu tô fazendo esse vídeo? Exatamente porque muitas pessoas levaram a sério. Porque eu já vi esse tipo de coisa acontecendo com outras histórias, no mesmo conceito, no mesmo tema ou em outros, e essas histórias se ampliando para uma bolha maior ou menor e gerando uma histeria coletiva que daqui a pouco, na ponta de lá, a pessoa nem sabe de onde veio, mas ela continua a proliferar, a espalhar essa história. É tipo a galera que nunca viu Frieren e só fica repetindo, Frieren não é aquele anime que a galera tá falando que era fascista? Pronto. Se a galera só repetir isso aí, já meio que condenou a fama, o senso comum de uma obra, né? Isso que é o foda. Embora isso seja meio nada a ver, porque, tipo, com o passar do tempo vai acabar esse burburinho todo e, né? Esse argumento, até que às vezes chega num ponto como uma onda que ninguém mais sabe como começou, mas tá todo mundo dizendo que esse anime é isso ou aquilo. É que nem Bleach, quando a galera tava falando que Bleach era ruim, porque, o Ichigo é tudo, pronto. Bleach, não entendi Bleach, logo eu vou falar que é ruim. É isso. Aquela história prolifera esse tipo de discurso que ela não faz. Só que nesse caso é político, né, não é
crítica narrativa. A pesquisa, entender por que estão falando isso, ninguém mais quer saber. Porque a coisa já se expandiu a tal ponto que a verdade se estabeleceu em cima de uma mentira. Isso acontece com tudo. E eu não gostaria que acontecesse com uma obra tão sensível e tão boa como Frieren. E aí eu chego no ponto do diretor dessa... Ia ser muito engraçado se o plot twist dessa história é que são os fãs de Fullmetal Alchemist que estão querendo abaixar a nota de Frieren e estão espalhando esses rumores. Imagina só se fosse. Não, Frieren tá em primeiro numa anime list. Passou de novo meu Fullmetal. Tem que diminuir a nota do Frieren. Ah, Frieren é político. Essa história que recentemente fez um pronunciamento falando da... Olha mais uma de retcon de Naruto. Tá, daqui a pouco eu vejo. Vou abrir aqui, deixa eu ver. Preocupação dele da popularização dos animes, especialmente no Ocidente, como essa popularidade poderia ser uma faca de dois gumes, trazendo ao mesmo tempo mais números, mais dinheiro, mais produções, mas também uma limitação da criatividade dos animes que, segundo ele, seriam a base da maior parte valorosa das animações japonesas, serem tão diferentes e criativas. E é muito fácil a gente entender de onde vem esse raciocínio do diretor de Frieren. Porque realmente, no Ocidente, no Japão, qualquer lugar, se você quer começar a vender o seu produto para cada vez mais pessoas, você vai mapear quem é o seu público-alvo, ou quem você quer que seja o público-alvo, o que esse público deseja, e aí você vai geralmente criar a história se encaixando em moldes específicos para agradar esse público e ter mais chances de sucesso, portanto, de dinheiro. O nome disso é demografia. Demografia, que é basicamente o que é shonen e seinen, né? A galera fala, o gênero não é gênero, é demografia. E aí essa demografia tem seus padrões, tem suas repetições, né? Tem seus clichês, os seus tropos que a galera usa e abusa. E aí a partir desses tropos que existe a subversão, né? Se você vai lá, toda hora tem a donzela em perigo, qual que é o nome dela? Qual que é a origem desse tropo da donzela em perigo? Guinevere. Guinevere é o da Távola Redonda. Então tá, você tem ali já todo o tropo de donzela em perigo, Guinevere que foi presa, resgatada, e aí você precisa ir lá e salvar ela e tudo mais. Isso aí é um tropo. E a partir desse tropo você cria subversão, que é, sei lá, na real, essa donzela vai lá e mata o assassino, o sequestrador, e ela consegue sair sozinha e fazer o caralho 4, e aí, enfim. Ou ela era o vilão no tempo todo, sabe? Você começa a tentar brincar com o tropo e desenvolver o tropo e criar a subversão pra quebra de expectativa. Muito maneiro, muito maneiro. Beleza, isso acontece com série, com filme e agora também com anime. Só que eu vejo a preocupação... Tudo é um plano do Demiurgo, sim. Tudo é um plano do Demiurgo pra gente nunca alcançar a gnose e continuar preso no plano material. A ação desse diretor crescendo mais, porque nunca antes os animes foram tão popularizados e tão espalhados mundialmente como agora. Há uns 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, eu fiz um vídeo de uma análise de um relatório do Japão sobre a indústria de animação japonesa e como a balança estava se invertendo para um país que tinha o seu lucro nas animações japonesas, sobretudo na parte interna, no Japão, e cada vez mais isso se expandia para overseas, para fora do Japão, para os países do mundo, inclusive o Ocidente. E isso há 5, 6 anos atrás. Imagina hoje, que você não encontra mais animes apenas na Crunchyroll. Tem na Netflix, na HBO, no Prime Video, tem tudo que é streaming que anteriormente não tinha como foco anime. Agora você vê no top 10 da Netflix, direto, um anime que você sequer ouviu falar, mas tá todo mundo vendo, tá lá. Isso faz com que a percepção não apenas dos japoneses, que sempre foram um público-alvo maior de mangás e animes, mas a percepção do público ocidental também seja tão importante quanto, ou dependendo de onde você quer que aquele anime seja exibido, talvez até mais importante do que a visão interna do país. E querendo ou não, nós aqui temos padrões de consumo que muitas vezes são homogêneos demais. É só você ver como os filmes ocidentais, hollywoodianos, eles seguem basicamente o mesmo padrão. É difícil você ver alguns que despontam como diferentes e dão certo. Quando acontece, inclusive, o sucesso é tão grande que ele é proporcional à novidade que aconteceu. Nossa, algo que fugiu da curva e conseguiu agradar uma galera tão grande, que
case impressionante. Aí os números são absurdos. E por mais que esse movimento seja natural, é uma coisa que faz parte do capitalismo, a galera quer vender mangá, quer vender anime, quer ganhar dinheiro, quer público, a preocupação desse diretor era também que novos autores, que não necessariamente seguem essa cartilha de seguir os moldes da indústria como ela quer vender, eles podem não ter mais espaço, menos do que já tinham, porque eles estão aplicando a sua energia na criatividade, na diferença, e às vezes a diferença precisa de um tempo para maturar. E quando a gente fala de streaming, cada vez mais a repercussão do anime, da série, do filme tem que ser rápida, tem que ser imediata, a resposta do público tem que ser na hora, senão aquilo já é cancelado, já não tem renovação e a coisa vai por água abaixo. O que isso se vincula ao tema anterior? Em duas coisas. Primeiro, que a nossa opinião aqui no Ocidente cada vez conta mais, então a gente tem que ter cuidado com certas afirmações e análise. Ah, cara, o foda é que o Ocidente é chorão pra caralho. O foda é que o Ocidente é muito chorão. É muito chorão, é muito chorão, é muito chorão, é muito dividido. É muito, muito, muito difícil. Distorcidas. E a segunda coisa é que temos que ter consciência na hora de analisar qualquer história, e eu vou falar um pouquinho melhor disso no outro vídeo sobre a Porra, tem que cortar meu bigode, mano. Meu bigode tá muito grande. Tá entrando direto na boca, eu tô tendo que ficar fazendo assim, ó. com Titan, que algum dia virá, que a nossa bagagem para criar algo, tanto cultural, quanto econômica, quanto social, quanto histórica, ela não é exatamente igual à dos autores desses animes. E essa diferença cultural é o que muitas vezes traz aquela novidade, aquela coisa diferente nos animes, dos cartoons que a gente tem aqui no Ocidente, que fez com que vários de nós gostássemos dessas histórias, inclusive quando era difícil de encontrá-las por aí. Porque essa diferença traz a parte religiosa, a parte de lenda, a parte de costumes de um país, de uma nação que é tão diferente da nossa, que quando chega aqui a novidade é tão boa e a gente abraça essa novidade que... E às vezes a novidade ela é tão sutil que a galera nem percebe. A galera nem percebe. Muitas vezes a temática ela é tão ali no ponto da delicadeza mesmo narrativa que a pessoa não vê. A pessoa não vê. E é muito por isso que o Brasil não entende Bleach, cara. É muito por causa disso que... Não só o Brasil, o Ocidente não entende Bleach tão bem, porque requer um outro ponto de vista, requer uma outra bagagem mesmo, que nem a Gabi falou. E outra parada, até Naruto tem isso, Naruto mesmo, tem muito tema que a galera nem faz ideia que tem. A galera até hoje não... Muita gente, eu diria que pelo menos mais da metade não, muito mais da metade. Uns 70%, 80% da galera não sabe por que o Deidara fala Katsu. Não sabe por que o Deidara fala Katsu. Mas ele fala. E a galera fala, pô, muito maneiro quando ele explode, ele fala Katsu. E tipo, show. Ótimo. Mas tem um porquê, tem um motivo, tem uma origem, né? Tem uma origem. E a galera não tá ligado, tá ligado? A galera não tá ligada. Aí eu faço um vídeo sobre isso e fica tipo a parada mais... Oh, caralho! Mas realmente, tipo, tem que ir atrás, tem que entender, tem que pegar o bagulho. E esse é o tipo de coisa que é um dos meus objetivos no YouTube. De fato, foi uma das paradas que fez eu, inclusive, começar no YouTube. Pô, vou falar do que a galera não pegou. Que eu posso estudar, e eu vou estudar, porque eu acho que o caminho crítico... né? O nome do livro é Caminho Crítico. O nome do... Enfim, que eu acho que o caminho crítico é esse. Então, vou aproveitar para tentar também passar um pouco do que eu aprendi. É isso que traz aquela sensação de uma joia perdida num deserto. Seria ruim se nós perdêssemos isso. E algumas discussões como essas acusações sobre Frieren ou qualquer outro anime, que são tão vazias, padronizadas nas nossas perspectivas aqui do Ocidente, ignorando completamente não apenas o autor, quem construiu, mas a base narrativa, construção de roteiro, que independente do país já eliminaria qualquer parte dessa discussão, mas também tem por trás um perigo da gente, de novo, não aceitar histórias diferentes, porque utiliza a mesma régua de análise para todas elas. E aí cria-se distorções. Cria-se discursos que não fazem sentido e análises que, para além da tua bolha ou da sua percepção, geram rótulos para obras tão incríveis como Frieren que não mereciam existir. Vamos aproveitar essas obras e abraçar as diferenças e entender que nem tudo hoje é base de ruins não, pô. Falar maus. Só são malvados, pô.
Ruins dá a entender que a qualidade deles é ruim, pô. RPG por um japonês que veio pro Japão e fala de relações humanas de uma maneira belíssima, mas que isso não significa que o ambiente tem que ser completamente feito nos moldes que a gente deseja para não cair em percepções tão equivocadas como essa que eu abri o vídeo falando. Bem, esse é o vídeo, essa é a discussão. Eu sei de novo que parece algo vazio, que a gente devia ignorar, e o meu impulso inicial, com a maior parte das coisas que eu vejo sobre isso, é realmente ignorar, mas de vez em quando me dá uma sensação de que a gente precisa falar para que, se em algum momento isso começar a crescer de novo, tenha a minha voz, a voz de vocês e de outras pessoas que comprarem essa briga para falar, gente, pode parar por aí, não faz sentido, não vamos deixar a coisa crescer. Perfeito, eu vou fazer até corte disso aqui pra já ficar bem clara a minha opinião, embora é um corte, né? A galera tá nem aí pra corte, a galera quer ver vídeo. Galera quer ver Naruto! Para fazer Naruto, mano, mas é... mas é, caso essa porra aí volte, já sabe qual que é a minha opinião.